Oi, gente, eu sou a Anne, eu sou estudante de biomedicina, estou no meu último semestre, né? Tô quase me formando. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre diabetes, que é um tema que tá pegando bastante ultimamente, né? E pra gente começar, a gente precisa entender o que é o diabetes. Diabetes é uma condição crônica que quando o nosso corpo ele não consegue regular os níveis de glicose, ou seja, o sangue, ou perdão, o açúcar que fica dentro do nosso sangue, né? Ou ele não produz insulina o suficiente, ou então as nossas células elas não respondem corretamente a essa insulina. O que seria a insulina? A insulina é um hormônio que é secretado, né, pelo nosso pâncreas. A gente tem alguns tipos de insulina, né? Mais conhecidos como diabetes mellitus tipo 1, a diabetes mellitus tipo 2 e um pouquinho de diabetes gestacional. E também a gente tem o pré-diabetes. Para começar, a gente precisa falar sobre o diabetes tipo 1. Ela é um pouquinho mais rara, os sintomas normalmente são bem fortes. Por exemplo, a pessoa sente muita sede, muita fome, também tem perda de peso e também ela vai no banheiro diversas vezes. Ela acontece quando a gente é mais criança, adolescente, né? A gente está naquela fase mais jovem. Mas também pode acontecer com pessoas acima de 40 anos. Ela é uma doença autoimune. O que então, essa definição, né? A doença autoimune é quando o nosso corpo tem uma anomalia, né? E acaba atacando a si mesmo. Ao invés de proteger, né? O nosso sistema imunológico protege, ele ataca. Ele acha que alguma parte do nosso corpo é um invasor. E é mais ou menos isso que acontece. O nosso sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem, né, a insulina e aí ele começa a destruir elas. Então, o pâncreas, né, acaba produzindo pouca insulina, né, através disso. E aí a gente não consegue ter aquela regulação dos níveis, né, de açúcar do nosso corpo. Nessa diabetes, a gente tem estágios. O estágio tipo 1, que é a presença, né, de anticorpos específicos que acabam lesionando as células produtoras de insulina. Aí, no segundo estágio, a gente vai ter os níveis de glicose elevados, ou seja, né, o nível da pessoa que possui diabetes tipo 1 de glicose vai aumentar, mas ela não tem sintomas inicialmente, né, nessa primeira parte da doença. Um pouquinho mais tarde, ela começa a ter os sintomas de diabetes, né? Como eu expliquei, né? Sede excessiva, aumento de micção, né? Então ela vai muitas mais vezes no banheiro, ela começa a ter perda de peso e ela também tem muita fome. O tratamento se consiste em repor insulina. Como o pâncreas ele começa a produzir menos, então a gente precisa repor mesmo. Então é lá naquela agulhinha onde eles repõem a insulina. O diabetes tipo 2, que é a mais comum que a gente tem, que acontece mais, ela, diferente do diabetes tipo 1, né? Ela não é uma doença autoimune. Ela está mais associada ao tipo de estilo de vida que a pessoa leva. Ela acontece em mais de 90% dos casos, né? Normalmente são pessoas com mais de 40 anos, mas infelizmente, né, tá tendo um grande crescimento no número de crianças e jovens que estão tendo, né? Mas por conta de comer muita coisa, né, que possui açúcar, que leva também à obesidade, né? Enfim. Normalmente também tem a ver com o histórico familiar, né? Só que não tanto quanto a diabetes tipo 1. A alimentação vai muito de link com o diabetes tipo 2 e também a obesidade.
já que a obesidade ela inibe a produção de insulina. No começo, né, da diabetes tipo 2, o corpo ainda tá fazendo insulina, né? Tá lá produzindo normal. Até às vezes ele produz até demais. Só que com o passar do tempo, com o envelhecimento da pessoa, o organismo começa a ter uma resistência referente à insulina. Como a gente pode ver nessa imagenzinha aqui que eu coloquei, né, aqui bem em cima, aqui mostra a pessoa, né, tranquila, sem diabetes, que a insulina produzida pelo pâncreas, ela entra tranquilamente nas células da pessoa e vai seguindo a vida dela. Já que, por conta de tantos fatores, né, ela acaba impedindo a entrada da glicose, ou perdão, da insulina, né, e acaba tendo um acúmulo, meio como se ela fosse barrada de entrar. Os sintomas também são muito parecidos com o da diabetes tipo 2, tipo 1, perdão. Sede, muitas idas ao banheiro, aumento do apetite. Em alguns casos, também tem a visão embaçada, tem a sonolência, tem náusea. O tratamento também consiste a mesma coisa, que é atividade física, alimentação regulada, né? Medicações orais, normalmente. E também em alguns casos, não em todos, é um pouquinho mais raro, aplicação da insulina. Aqui a gente também tem a diabetes gestacional, que ela aparece normalmente quando a pessoa tá gestante, né? Só que ela desaparece após o parto, mas mesmo assim fazer teste de glicose, ter um acompanhamento, porque ela pode sim trazer riscos, né? De desenvolver depois que você já pariu, né? Já teve o bebê, já deu a luz. E se a gente não trata, ela também pode trazer complicações tanto para a mãe quanto para o bebê, né? O bebê pode crescer muito, ou então pode aumentar o risco de ter pré-eclâmpsia. E as pré-diabetes, que é um quadro clínico onde a glicemia ela tá elevada, muito mais elevada do que o normal de uma pessoa que não tem diabetes, tá baixa para alguém que tem diabetes. Então você tá naquela linha tênue, sabe? Normalmente a pessoa que tem pré-diabetes, ela pode ficar por um longo tempo nessa pré-diabetes. Ela não vai ser diagnosticada com diabetes, mas ela tem aquele risco de ter diabetes ou então alguma doença cardíaca no futuro. Algumas complicações, perdão, alguns exemplos de exames. A gente mede a glicemia através do sangue, né? Tem aquela que é de curto prazo. Tem a hemoglobina glicada, que também é através de exame de sangue, só que ela é de longo prazo, então consegue ver até uns 3 meses atrás de como que estava a sua glicose no corpo, né? O TOG, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é você beber um líquido cheio de glicose e aí a gente, né, profissional biomédico, vai pedir a coleta de sangue a cada período para medir se a sua glicose vai permanecer elevada ou se ela vai diminuir, vai ficar estável. E assim a gente consegue traçar melhor se você é um possível diabético ou não. E também análise anticorpos, principalmente na diabetes tipo 1. Quem possui diabetes também utiliza o glicosímetro, que é um aparelho, né, que vai medir uma gotinha de sangue lá e vai falar para você qual que é o nível de açúcar no seu corpo naquele momento. Algumas complicações. Vou falar um pouquinho mais da gangrena, porque é a falta de fluxo de sangue nas extremidades. O fluxo de sangue fica muito comprometido e a pessoa com diabetes acaba, se ela se machuca, ela não tem um desenvolvimento tão bom de cicatrização. Basicamente, pessoal, é isso.
Passei aqui bem rapidinho, é só mesmo para vocês entenderem quais são os tipos de diabetes, para vocês se prevenirem, fazer os exames, né, de sangue, acompanhamento, fazer o exame de glicose para ver se está tudo certinho e cuidar muito bem da saúde de vocês. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau!